Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel Buchner, bem-vindo ao canal que fala sobre tracking aqui no YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre setup inicial dentro do Google Analytics 4. Tem um vídeo anterior que eu fiz de configuração inicial dentro do Tag Manager, quais são as configurações que vocês devem fazer. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o setup inicial dentro do Google Analytics 4, beleza? Então, primeiramente, vocês vão acessar a conta do Google Analytics 4 de vocês. Vão clicar em administrador aqui no canto inferior esquerdo. E a gente vai em propriedade, detalhes da propriedade. E aqui é um ponto bastante importante, é para categoria. É bom que vocês especifiquem qual categoria é essa propriedade do Google Analytics 4, porque daí vai refletir na hora de vocês fazerem criação de públicos. Então, por exemplo, se você coloca aqui que o seu tipo de negócio é jogos, na hora que você for criar aqui dentro do Google Analytics 4 o público-alvo, ele vai te dar algumas recomendações porque essa propriedade está configurada com essa categoria. Então, se você muda aqui a categoria, na hora de criar um público-alvo ali dos quais ele sugere, vai mudar também, tá? Mas é só um detalhe que vocês ainda vão conseguir criar públicos-alvos personalizados, tá? Interessante que vocês marquem aqui, de fato, aquilo que corresponde ao negócio de vocês. No meu caso aqui, eu vou deixar como já está, que no caso seria compras, que seria de infoprodutos. Fuso horário, primeiramente país, vocês vão colocar Brasil. Fuso horário, São Paulo, eu gosto de colocar, a menos que essa propriedade seja de algum outro país, aí você colocaria o país correspondente. Mas aqui a gente está trazendo como exemplo um site onde se trata de vendas, porém para a região do Brasil em específico. Aqui em moeda exibida, é bastante importante que vocês coloquem a moeda principal de vocês. Caso vocês trabalhem, por exemplo, com algum infoproduto que vocês vendem em várias moedas, ou você tem um e-commerce que trabalha com várias moedas, é ideal que você coloque a principal aqui. No caso, eu vou deixar real brasileiro. Se estiver errado aqui e você estiver enviando, por exemplo, um evento de compra de uma outra moeda que é diferente dessa, os relatórios daí você não vai conseguir visualizar porque a moeda não é igual, tá bom? Então, de propriedade é isso. Categoria, fuso horário, país e a moeda. Agora a gente vai em coleta e modificação de dados. Dentro do nosso fluxo de dados, que vai estar embaixo da propriedade, é onde a gente vai fazer essas configurações também. Então aqui dentro, em métrica otimizada, a gente tem algumas opções de eventos. Lembrando que, se você estiver enviando algum evento, por exemplo, o evento de search, que é um evento de pesquisa, através do Google Tag Manager, é importante que você aqui dentro desmarque essa opção, tá bom? Se você criou um evento de scroll, que é a rolagem, dentro do Google Tag Manager, é a mesma coisa. É interessante que vocês desmarquem aqui para que não fique essa sobreposição de parâmetros, porque pode ficar em conflito, beleza? Modificar eventos a gente não vai mexer, vamos descer aqui para tag do Google. Aqui na tag do Google, a gente vai ver a opção de configurar seus domínios, que seria basicamente o que? O cross-domain. Então vamos supor que existem alguns outros sites que apontem para o seu site, o qual você está configurando esse Google Analytics 4, mas que você não conte como uma nova seção, e sim continua aquela seção que foi iniciada de origem ao outro site. Então, aqui para vocês, para a gente trazer de exemplo, eu tenho o domínio da Hotmart e um subdomínio da Hotmart, que é o pay.hotmart.com, que aponta para o meu domínio. Então, o meu Google Analytics 4 está tanto nesse site quanto no meu próprio site. O meu próprio site seria danielbuchner.online. Então, todas as pessoas que vierem desse domínio, eu quero que continue a seção e não marque como uma nova seção. Então, essa é a função do cross-domain, legal? E se a gente for em mostrar mais opções, mostrar mais informações, se a gente clicar em mostrar mais, a gente vai ter aqui, ó, listar indicações indesejadas. Que seria o que? Seria praticamente assim: você tem algum site, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta de gestão de projetos, que ali você tem o seu site e tem um link que manda para o seu site. Toda vez que você clica nesse link que vai para o seu site, o Google Analytics identifica que veio um tráfego de referência, ou seja, um outro domínio referenciou o seu, mas que aqui dentro do Google Analytics 4 você não quer que marque como uma sessão iniciada. Então, por exemplo, vamos supor que você tem algum sistema de gestão de projetos, como o Trello, o ClickUp, e você não quer que os colaboradores que trabalham nesse projeto cliquem, vão para o site e aqui marque como um usuário. Então aqui a gente basicamente está filtrando tráfego indesejado
o qual a gente não quer que seja marcado como contagem aqui dentro. Então eu não marquei nenhuma opção, porque até então não tem nenhum site, mas caso exista alguma ferramenta específica que só a sua equipe que trabalha com você utiliza, aí você pode colocar esse domínio aqui para a gente poder marcar como indesejado, beleza? Então aqui dentro de configuração do fluxo de dados, as principais são essas. Os eventos automáticos, se você estiver enviando pelo GTM, você desativa aqui. Configurações de domínios, que são cross-domain, listar indicações desejadas, e é isso. O resto a gente não vai mexer, beleza? E aqui a gente agora vai para coleta de dados. Aqui você irá marcar todas essas opções, porque se você tiver com o Google Analytics vinculado ao Google Ads, você consegue criar alguns outros públicos ali com base em comportamentos dos usuários, tá legal? Agora em retenção de dados, que é a parte mais importante dessa aula, pessoal, é que por padrão, quando você criar uma propriedade aqui dentro do GA4, ele vai vir com a retenção de dados padrão de 2 meses. E o que seria isso? Todos os eventos que chegarem até o GA4, eles vão ter uma janela de marcação de armazenamento desses dados de até 2 meses. Isso significa que, após 60 dias, esses dados deixarão de existir. Então imagine que aqui dentro do Google Analytics 4, você tenha criado um público de remarketing, onde você pegou o evento de page view e colocou um público de pessoas que visitaram o seu site nos últimos 180 dias. Se essa opção de dados do evento estiver marcada para 2, aquele público ali ele não vai conseguir preencher toda essa janela de tempo que você marcou, porque aqui dentro essa retenção não está acontecendo. Então é bastante importante que vocês coloquem o prazo máximo aqui de atribuição de retenção de dados para 14 meses. Dados do usuário também a gente vai deixar 14 meses, que já vem marcado como opção, beleza? Aqui é um ponto bastante importante que vocês não podem deixar batido, tá? Principalmente se vocês dependem de público-alvo aqui dentro do GA4 para fazer remarketing lá no Google Ads, tá bom? Aqui em filtro de dados, a gente pode criar um filtro de dado para definir o tráfego que vem ali dentro dos testes do GA4. Então aqui a gente pode basicamente criar um filtro, tráfego do desenvolvedor. Vou colar o nome aqui para que a gente possa identificar. A opção de filtro que a gente quer que a gente exclua o tráfego que vier do desenvolvedor aqui para dentro do GA4. E estado do filtro a gente vai marcar essa opção mesmo de teste, tá? Então basicamente a gente criou um filtro de tráfego de desenvolvedor aqui que será excluído. Então beleza, pessoal, um outro ponto que eu quero passar aqui para vocês é que dentro do próprio GA4 a gente tem um assistente de configurações aqui dentro dele que irá nos guiar sobre as configurações que a gente fez e o passo a passo de cada uma. Então para a gente poder acessar essa opção, a gente clica em administrador novamente. A terceira opção que tiver aqui, assistente de configuração, aqui tem uma barra que ele mostra o progresso das tarefas concluídas aqui dentro que a gente já fez e que a gente pode marcar como concluído aqui dentro, caso a gente já tenha realizado, tá bom? Então são 8 passos, 5 foram concluídas. Então a gente pode ir marcando, por exemplo, daquilo que a gente já fez nessa aula, que seria ativar os indicadores do Google, a gente pode clicar e marcar como concluída, e assim sucessivamente. Então no caso, vincular ao Google Ads, isso eu já vou ensinar aqui para vocês. Importar dados, coletar, isso daqui a gente não vai mexer. Então beleza, agora a gente vai vincular a conta do Google Ads aqui dentro do Google Analytics 4. Então a gente clica novamente em administrador, vinculação de produtos, ou a gente pode vir aqui também, Google Ads. Então a gente vai clicar em vincular. Ele vai procurar por contas do Google Ads dentro do seu e-mail que corresponda ao e-mail do Google Analytics 4, tá bom? Então a gente vai escolher a conta que a gente já tem aqui, beleza? No caso eu estou marcando a mesma que já foi vinculada, mas é só para mostrar para vocês. Ativar a publicidade personalizada a gente vai deixar marcada. Ativar a codificação automática também a gente vai deixar habilitado. Permitir acesso ao Google Ads aos recursos do Google Analytics, sim, e enviar. Então aqui a vinculação foi criada. E basicamente seria isso o setup inicial que vocês devem fazer dentro da conta do Google Analytics de vocês, beleza? Então se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Lembrando que na descrição vai ter um link de curso de Tag Manager para iniciantes, completo e 100% atualizado, e que está na oferta de pré-lançamento aqui no canal, beleza? Então se vocês se interessarem, clica no link da descrição, aproveite esse desconto que a gente está lançando. E inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai começar a produzir aqui no YouTube, beleza? Obrigadão e tamo junto!